Se a gente fizer uma comparação do primeiro mandato do Lula com o terceiro mandato, que vai se iniciar agora, do ponto de vista de base legislativa, a gente pode comprovar claramente que o governo diminuiu o número de parlamentares classificados como apoio consistente e aumentou o número de oposição. Então, o governo vai ser um desafio grande de convencer um grupo considerado independente ou apoio condicionado, que vota de acordo com a matéria, para somar esse grupo com apoio consistente e ganhar a maioria. Acontece que a oposição, se ela se mantiver unida, ela inviabiliza o governo, porque ela tem número suficiente na Câmara e no Senado para impedir a aprovação de PEC e para criar CPIs. Por que isso não é muito preocupante? Porque, pegando como parâmetro o primeiro mandato do presidente Lula, 2003, havia uma oposição de 190 deputados. Hoje, formalmente, 204, 24 a mais. Só que naquela oportunidade, os principais partidos de oposição, muito significativo do ponto de vista numérico e também de qualidade, eram o PSDB e o PFL, que foram os únicos partidos que nos 4 mandatos do PT foram oposição ferrenha. Na atual legislatura, os partidos que se apresentam como oposição, com exceção do Novo, todos os demais, ainda que com nomes distintos, fizeram parte de todos os governos do PT como base de sustentação, de modo que são parlamentares pragmáticos e com eles é possível diálogo. Então, essa fração mais à direita, ideologizada, é pequena, ela representa pouco mais de 1/3 da oposição toda. E os demais são pragmáticos e tendem a se relacionar com o governo, especialmente o governo com o perfil do presidente Lula, que é um governo de diálogo, de conciliação, de entendimento. A ideia de que o governo vai ser um governo mais à esquerda do espectro político é completamente equivocada. Vai ser um governo que vai buscar puxar para o centro o parlamento, que está à direita, e buscar também pacificar na sociedade que votou nessa direita mais radicalizada. De modo que vai ter que ter muito equilíbrio. No impeachment da presidente Dilma, houve uma espécie de mudança de paradigma na relação do Estado com a sociedade e na relação do Estado com o mercado. O Estado não tolera mais governo perdulário, governo que interfere na gestão e no retorno das empresas. Quem fizer vai ser destituído, como a Dilma foi, de modo que esperar o governo do PT como um governo mais à esquerda é um equívoco. A tendência é que seja o governo social-democrata, mais de centro, e que vai ter um período de transição, inclusive para organizar esse país que está completamente desmontado pela ausência de racionalidade nas decisões do governo anterior, que apostou no desmonte. O mercado especulou, quando do anúncio do nome do Haddad, esperava um nome mais ligado ao mercado, mas o Haddad ou qualquer outro não seria, nem será perdulário do ponto de vista fiscal. A mudança de paradigma que houve lá com a Dilma, e ela caiu, não era por ser desonesta, pelo contrário, uma pessoa muito correta nas suas atitudes, nos seus comportamentos, nos seus atos, mas ela tinha uma postura bastante intervencionista na atividade econômica, e o mercado reagiu a isso. Então, não tem mais a possibilidade de ter governo perdulário do ponto de vista fiscal, ou interferindo na gestão e no lucro das empresas. Então, o Haddad vai ser um ministro que vai agir, na minha avaliação, com muito equilíbrio e não vai ser o gastador que o mercado imagina que poderá ser. Então, vai ser um governo que vai agir na perna fiscal, muito em sintonia com o presidente do Banco Central, que atua na perna monetária. E esses dois movimentos vão ter sintonia, vão marchar juntos, e acho que até melhor do que a relação hoje presidente do Banco Central com o ministro da Economia atual do Bolsonaro. O presidente Lula foi eleito
tendo que gastar o seu capital político antes da posse para viabilizar a governabilidade, ou seja, aprovar uma PEC de transição com recursos suficientes para implementar minimamente o seu programa de governo e até mesmo não ter retrocesso em relação ao que está sendo implementado atualmente, que é o caso do Auxílio Brasil, em que está em R$600 até o último dia de dezembro. A partir de janeiro voltaria para 400 caso não tivesse uma medida de caráter excepcional para retirar do teto de gasto essa despesa, né? Então ele já começa gastando o capital político dele para governar e viabilizar essa gestão, né? O Lira, portanto, esse governo depende muito dele e ele criou as condições para se reeleger a partir da administração do chamado orçamento secreto. E, de fato, hoje não existe uma alternativa consistente, a não ser que o PT se dispusesse, junto com o PSDB, MDB e outros partidos, a lançar alguém do chamado Centrão, né, rachando esse segmento. Fora disso, não há hipótese. Eu acho que o Lira, possivelmente, muito provavelmente, vai ser reeleito, porque é temerário por parte do governo enfrentá-lo, especialmente dependendo tanto dele quanto depende agora para a aprovação da PEC e de outras medidas que vão ser indispensáveis para os primeiros 100 dias, o primeiro ano de gestão do presidente Lula. Eu acho que no Senado, embora tenha crescido muito e tenha muita gente qualificada pela direita, o governo vai ter mais facilidade de entendimento lá, porque elegeu quadros qualificados na sua base, de um lado, e de outro tem um presidente que não é hostil ao presidente da República e nem tem uma postura parecida com a do Lira, que é muito centralizador e que enquadra, vamos dizer assim, as diversas bancadas que estão organizadas em torno do Centrão. No Senado não existe Centrão, né? E, portanto, o presidente da casa vai ser muito mais palatável, pertence a um partido que, embora formalmente não tenha integrado a base, mas a tendência natural é que venha para a base, de modo que no Senado tende a ser mais, vamos dizer assim, tranquila a relação do governo com os senadores. E na Câmara, acho que com a composição que está sendo feita em termos ministeriais, vai ser possível reduzir o nível de atrito, de conflito ao longo do mandato. Acho que muitos parlamentares, na primeira oportunidade que tiverem, vão, mediante fusão ou outro mecanismo, criar meios de migrar para a base de sustentação do governo. A reforma tributária é inexorável. O Brasil entrar na OCDE, ele precisa adaptar a sua legislação tributária aos padrões internacionais, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o principal tributo dos estados é o ICMS. O ICMS está perdendo capacidade de arrecadação aceleradamente, porque ela incide muito em telecomunicações, e hoje as pessoas não usam mais telefone, usam o WhatsApp para fazer ligações e, portanto, não pagam em função disso, né? A arrecadação grande também sobre a energia, do modo geral, combustíveis. Houve uma decisão de que considera combustível, energia, etc., como um bem essencial e, portanto, está limitado ali a capacidade de tributação, e os estados vão precisar substituir essa forma de arrecadação e certamente virá por intermédio de um IVA. E o terceiro aspecto é o fato de que a previdência social, a seguridade social, não terá mais condições de ser custeada com recursos apenas da folha. Nós estamos num momento de automação, de digitalização, de revolução científico-tecnológica, de muito emprego informal, né, sem carteira assinada, e isto vai inevitavelmente forçar qualquer que fosse o governo a modificar a fonte de receita da seguridade da folha, seguridade da previdência da folha, para o faturamento ou para a receita. Então, uma reforma tributária, ela se impõe por essas razões todas.